agradecer pela história que o Isaac contou e pela música que também nos apresentaram e que vão ao encontro do culto desta manhã. No dia em que me ligaram para este sábado fazer o culto, eu tinha acabado de assistir a um vídeo em que o título do vídeo é o título que está aqui atrás. Só que, em vez de ser uma pergunta, era uma afirmação. Dizia: Jesus é suficiente. E este vídeo era um pequeno devocional de uma jovem cristã e no qual ela meditava acerca do primeiro milagre de Jesus e em como neste milagre, aos olhos humanos, o principal ingrediente estava em falta. E já todos devem saber qual é o milagre de que estou a falar. Neste episódio da vida de Jesus, embora ele tivesse dito à sua mãe que ainda não tinha chegado a hora dele agir, ele foi e fez o milagre. Ele transformou a água em vinho e no mais saboroso que até então tinha existido naquele casamento. Só que Jesus não precisou de uvas para fazer este milagre. Ele apenas utilizou a água, os servos que lá estavam, as jarras, mas não havia uvas, que supostamente era o ingrediente principal. Isso não foi preciso porque ele era o suficiente. A palavra dele foi o suficiente. E vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 18. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 18. E diz-nos o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. E a supremacia é o único lugar que deve ser ocupado por Deus nas nossas vidas, o primeiro. Porque quando isso acontecer é quando nós percebemos finalmente que nunca precisamos de nada. Jesus é o suficiente. Tudo subsiste nele, tudo existe e vive por causa dele, e por isso é que Jesus não precisou de uvas para efetuar este milagre. Ele apenas precisou de estar presente naquele casamento. E quando eu estava a ouvir esta jovem falar, lembrei-me de Moisés na sarça ardente. Eu não sei se vocês se recordam, quando Moisés questionou a Deus sobre que resposta daria aos israelitas se eles lhe perguntassem qual era o Deus que o tinha enviado. Vocês lembram-se que resposta é que Deus deu a Moisés? Eu sou, exatamente. A resposta encontra-se em Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 14, e diz: Eu sou o que sou. Disse mais: Eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. Alguém que existe por si mesmo, que não foi criado, que é eterno. E era isto que distinguia Deus dos falsos deuses que eles também já se estavam a deixar enredar. Mas agora o que eu queria que nós refletíssemos esta manhã é se realmente Jesus tem sido suficiente na nossa vida, se tem sido suficiente para nós. Gostava que nós pudéssemos aprofundar esta questão nos nossos corações e que respondêssemos de forma humilde e sincera a nós próprios e a Deus. Esta tem sido a pergunta que eu tenho feito a mim mesma desde que vi esse vídeo. É se Jesus tem realmente sido o suficiente para mim. E para passarmos assim de uma parte mais filosófica para uma parte mais prática, não há nada melhor do que analisarmos situações reais e questões do dia-a-dia, porque até é fácil nós respondermos de forma superficial e dizermos: sim, eu sou cristã, sou adventista do sétimo dia, venho à igreja ao sábado, faço oração. Sim, Jesus é o suficiente para mim. Mas, e quando as coisas não correm como nós gostaríamos?
quando a nossa fé é posta à prova. Ou, pelo contrário, quando corre tudo tão bem que nós até nos esquecemos que tudo o que temos e todas as bênçãos que nós temos foi Jesus que nos concedeu. Estamos demasiado confortáveis. Será que nestes polos Jesus continua a ser o suficiente para nós? Vamos então ver alguns bons e maus exemplos na Bíblia para nos ajudarem a tirarmos lições sobre a nossa própria vida. E vamos começar com Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, versículos 15 a 20. E diz-nos: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, à sua mulher e às suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostrastes, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. E agora vamos só descer mais um bocadinho e vamos ler dos versículos 23 ao 26 do mesmo capítulo. Então, versículo 23 diz-nos: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Nós este ano já tivemos pelo menos um culto em que falámos de Ló e de Abraão e de como a atitude e as escolhas deles, os dois, contrastavam tanto um com o outro. Ló, quando escolheu toda a campina do Jordão para habitar e montou as suas tendas até à entrada de Sodoma, tendo posteriormente entrado em Sodoma, ele apenas considerou aquilo que era atraente aos seus olhos. Ele viu a zona fértil que existia, ele considerou que aquele lugar até era um bom sítio onde havia um comércio bastante lucrativo, mas ele em nenhum momento considerou os males morais e espirituais daquele lugar. E no livro Patriarcas e Profetas diz-nos que quando Ló entrou em Sodoma, ele estava profundamente decidido a conservar-se livre da maldade daquele lugar e a fazer com que a sua descendência permanecesse fiel mesmo após a sua morte. Mas foi o que aconteceu. Vocês já não me estão a acompanhar. Foi o que aconteceu? Não, não foi o que aconteceu. E quantas vezes nós também não tomamos decisões baseados naquilo que nós achamos que é melhor, na nossa própria sabedoria, sem consultarmos sequer a Deus? Nós sabemos que a Bíblia diz-nos que o nosso coração é enganoso. E uma pequena decisão pode mudar todo o curso da nossa vida e também mudar a vida daqueles que nos rodeiam. A Bíblia diz-nos que a maldade de Sodoma tinha atingido o seu limite. Deus fez vários apelos àquele povo, mas foram todos rejeitados. E como já não era possível a Deus tolerar tanta maldade, Ele então anunciou a destruição de Sodoma, primeiro a Abraão e depois a Ló e à sua família. Apesar das escolhas de Ló, que é a mesma coisa que Deus faz connosco, Deus continuou a ver em Ló um homem justo. Porque embora Ló estivesse em Sodoma e no meio daquela maldade toda, ele nunca se habituou àquilo que via ou àquilo que ouvia. Ele ficava angustiado ao ver tanta maldade à sua volta. Porque ele não se identificava com essas práticas. E foi por isso que Deus também enviou os seus anjos para o salvar a ele e à sua família. Só que
como nós acabámos de ler, Ló hesitou um bocadinho. Porque embora Ló não se tivesse deixado contaminar pelas práticas à sua volta, ele vivia no meio de muita incredulidade. E isso acabou por afetar e enfraquecer a sua fé. E também, inevitavelmente, a fé de toda a sua família. Aqui o momento em que Ló hesita é quando Deus o manda para os montes. E qual é a resposta de Ló? No versículo 18. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti. E agradeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Deus estava a acabar de salvar Ló. Deus estava a acabar de o mandar para fora. Por algum motivo, Ló, com medo, achou que se fosse para os montes, iria deixar de ter a proteção divina e iria morrer. Mas Deus, misericordioso como sempre, Ele permitiu que Ló então fosse para a cidade que Ele escolheu e, por amor a Ló, Deus não destruiu essa cidade enquanto Ló lá esteve. Mas ele foi alertado para se despachar e ir o mais depressa possível. Só que esta hesitação de Ló fez com que ele perdesse a sua esposa. Em Patriarcas e Profetas, no capítulo 14, nós podemos ler que se o próprio Ló não tivesse mostrado hesitação em obedecer à advertência do anjo, mas tivesse fugido rapidamente para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, a sua mulher também teria escapado. Claro que nós temos que responder individualmente pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. Mas a influência do nosso exemplo pode fazer com que outros se aproximem de Cristo ou, pelo contrário, pode fazer com que outros não queiram saber nada acerca de Deus. E quando se trata de família, a responsabilidade é ainda maior. Ló era o sacerdote do seu lar. Recaía sobre os seus ombros a responsabilidade de guiar aquela família até aos pés de Cristo. Mas quando a sua fé enfraqueceu, isso afetou cada membro da sua família. Mas eu agora queria que nós refletíssemos um pouco mais acerca da sua esposa. A Bíblia não nos dá muitos detalhes, nós nem sequer sabemos qual é o nome da mulher de Ló. Apenas sabemos que é a mulher de Ló e vem sempre associada a Ló. Mas ela aparece 2 vezes na Bíblia. Uma é aqui em Gênesis 19:26, que nos diz que ela virou uma estátua de sal. E a outra vez, sabem quem é que a menciona? Jesus. Jesus, quando fala sobre a vinda do seu reino, ele diz em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. E Jesus fala para alertar todos aqueles que gostariam de ser salvos, mas que ainda estão muito presos ao que este mundo pode dar. No livro Patriarcas e Profetas também encontramos mais algumas curiosidades acerca da mulher de Ló. A hesitação do seu marido fez com que ela achasse que a advertência divina não era assim para levar tão a sério. E quando ela teve mesmo que sair, porque a Bíblia diz-nos que tiveram que ser os anjos a pegar nas mãos de Ló e da sua família, porque eles não estavam a abandonar a cidade, quando ela foi, de certa forma, obrigada a sair, ela ficou muito revoltada com Deus. Porque, afinal, os juízes divinos iam fazer com que ela perdesse tudo aquilo que tinha construído na sua vida, com o seu marido, todos os bens materiais, e outra coisa que tinha ficado para trás. Na cidade de Sodoma ficaram alguns filhos de Ló e da sua esposa. Alguns filhos que acharam que Ló estava a ser um bocadinho paranoico. Afinal, estava tudo igual aos outros dias, porque é que a cidade ia ser destruída? Então eles escolheram ficar naquela cidade. E quando a mulher de Ló saiu, ela não se conseguia sentir grata a Deus por estar a ser salva. Ela apenas conseguiu ver tudo o que estava a deixar para trás. Porque Jesus já não era o suficiente para ela. Outras coisas tinham ocupado e estavam em primeiro lugar na sua vida. E ao ler o capítulo 14, ainda, no livro Patriarcas e Profetas, nós
encontramos a seguinte citação: devemos estar atentos contra o tratar levianamente as graciosas providências de Deus para a nossa salvação. Há cristãos que dizem: não me interessa ser salvo se a minha mulher e os meus filhos não forem salvos comigo. Acham que o céu não seria céu para eles sem a presença dos que lhes são mais queridos. Será que os que alimentam tais sentimentos têm uma concepção exata da sua relação com Deus, perante a sua grande bondade e misericórdia para com eles? Ter-se-ão esquecido de que estão ligados pelos mais fortes laços de amor, honra e lealdade ao serviço do seu Criador e Redentor? Os convites de misericórdia são dirigidos a todos. E pelo facto dos nossos amigos rejeitarem o insistente amor do Salvador, vamos nós rejeitá-lo também? A redenção da alma é preciosa. Cristo pagou um preço infinito pela nossa salvação. E ninguém que aprecie o valor deste grande sacrifício ou o preço de uma pessoa desprezará a misericórdia que Deus lhe oferece só porque outros preferem fazê-lo. O próprio facto de que outros ignoram as suas justas reivindicações deve despertar em nós a maior diligência para que nós mesmos possamos honrar a Deus e levar todos a quem podemos influenciar a aceitar o seu amor. Agora, claro que isto só pode acontecer se Jesus for o suficiente nas nossas vidas e se estiver em primeiro lugar. Agora, será que o amor que nós temos por Deus é suficiente para enfrentar uma prova destas? Nós sabemos que cada dia que passa é menos um dia para Jesus voltar. Que escolhas estamos nós a fazer hoje? Será que Deus nos tem dito para nós sairmos de determinado lugar, para mudarmos alguma coisa na nossa vida e nós preferimos olhar para trás, como a mulher de Ló? Cada um de nós tem uma decisão pessoal a fazer. Eu não posso escolher seguir Jesus no lugar de ninguém, nem a fé de outra pessoa me pode salvar. Agora, no máximo, como diz esta citação, nós podemos influenciar outros a aceitar e a amar a Cristo. Mas vamos meditar em mais alguns exemplos. E a próxima história de vida, sobre a qual eu queria que nós pudéssemos refletir, encontra-se em Números 22 e vai até Números 24, para depois, quem em casa quiser analisar com mais detalhe, ver a história. Nós agora vamos falar sobre Balaão. Balaão já tinha sido um bom homem, profeta de Deus, mas ele deixou que a cobiça prevalecesse no seu coração e ele desviou-se dos caminhos de Deus, embora ele continuasse sempre a dizer que era um servo de Deus. Balaão foi mandado chamar por Balaque, que era o rei dos Moabitas e que tinha uma ligação com os Medianitas também, e foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Porque tanto os Moabitas como os Medianitas estavam cheios de medo por verem o que o povo de Israel tinha feito aos países vizinhos. Eles ganhavam as batalhas. Mas eles sabiam que o povo de Israel não era assim tão forte. Eles tinham que estar a ser protegidos por um Deus. E então eles mandaram chamar Balaão para, de certa forma, tentar usar a feitiçaria para contrariar a obra de Deus. E quando os líderes enviados por Balaque foram até ao encontro de Balaão, ele disse-lhes para passarem ali a noite, porque ele iria consultar a Deus e na manhã seguinte, então, daria-lhes uma resposta, se ia com eles ou não. Mas Balaão sabia da obra que Deus estava a realizar junto dos israelitas. Não era novidade para ele. Ele sabia também que deveria recusar as recompensas que eles lhe estavam a prometer em troca desta maldição, mas ele ficou tão tentado a aceitar aquilo que o rei tinha para lhe oferecer, e foi por isso que ele pediu então para os mensageiros passarem lá à noite. Só que, mesmo antes dele ir consultar a Deus, Deus foi ao encontro dele. E vamos ver o que é que Deus falou com Balaão em Números capítulo 22, versículos 9 a 13. Números 22, 9 a 13.
Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobra a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. No espírito de profecia é-nos dito que Balaão fez isto com muita relutância, porque ele não queria que eles voltassem para a terra, ele queria as recompensas do seu lado. E em relação a este assunto, nós podemos ler no capítulo 40 de Patriarcas e Profetas o seguinte: Balaão amou o prémio da injustiça, 2 de Pedro 2,15. O pecado da cobiça, que Deus declara ser idolatria, tinha feito dele um oportunista. E através destas várias falhas, é o que diz ali no texto? Eram muitas as falhas de Balaão? Não. Através desta única falta, Satanás conseguiu o quê? O inteiro domínio sobre ele. Foi isto que causou a sua ruína. E o tentador está sempre a apresentar lucros e honras mundanas para seduzir os homens que estão ao serviço de Deus. Diz-lhes que são os seus excessivos escrúpulos de consciência que os impedem de alcançar a prosperidade. Quantos é que já não ouviram? Tu és tão certinho, tu assim nunca vais conseguir conquistar nada. E aqui continua-nos a dizer: assim, muitos são levados a correr o risco de sair do caminho da estrita integridade. Muitos acham que podem afastar-se da integridade estrita durante algum tempo por amor a alguma vantagem mundana e que, tendo conseguido o seu objetivo, podem mudar a sua conduta quando quiserem. Esses estão a enredar-se nas armadilhas de Satanás e raramente escapam. Vocês repararam que tanto na passagem anterior como nesta é referido que a integridade é estrita? Não basta só ser íntegro. Muitas vezes ouvimos: é só uma mentirinha. Não, Deus quer que nós sejamos estritamente íntegros. Mas voltando aqui ao nosso Balaão. Eu não sei se vocês perceberam, mas Balaão não revelou o motivo pelo qual Deus não o deixava ir. Ele apenas disse: olha, Deus não me deixa ir convosco, vão lá à vossa vida. Isto fez com que os líderes, quando fossem e voltassem para a sua terra e fossem falar com o rei Balaque, ainda encurtassem mais a explicação. Porque eles aí nem sequer disseram ao rei que Balaão não tinha ido porque Deus não o tinha permitido. Eles apenas disseram: Balaão não veio connosco, não quis vir. O que é que o rei pensou? Bem, ele se calhar quer recompensas ainda maiores, então vou-lhe enviar líderes ainda mais importantes e com promessas de recompensas muito mais tentadoras, muito mais fortes. E Balaão passa então por uma segunda prova, mas ele repete exatamente tudo o que fez na primeira. Balaão diz aos líderes mais influentes que chegaram até ele para passarem ali a noite, porque ele iria consultar a Deus, como se Deus fosse mudar de ideias. Quantas vezes nós também não fazemos o mesmo com Deus? Deus mostra-nos claramente qual é a sua vontade, mas como é contrária à nossa, nós tentamos ali negociar com Deus. Em Salmos 81, versículos 11 e 12, nós podemos ler: Mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Foi isto que aconteceu com Balaão. Deus permitiu que ele então fosse com os moabitas, já que era do seu desejo, se eles de manhã o voltassem a chamar. Agora, havia uma condição. Como Balaão se dizia ser profeta de Deus, ele não poderia falar em nome de Deus aquilo que ele quisesse. Ele apenas poderia falar aquilo que Deus ordenasse que ele falasse. E na manhã seguinte, então, Balaão montou a sua jumenta e partiu. E mais uma vez Deus tentou avisá-lo que não era da sua vontade que ele fizesse esta viagem.
Só o tinha deixado ir porque ele estava a ser bastante teimoso. E por 3 vezes a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor e por 3 vezes ela tentou se desviar do caminho. Mas por 3 vezes também Balaão bateu à sua jumenta, até que Deus fez com que a jumenta falasse. Vamos ver este curioso diálogo em Números 22 ainda, mas agora nos versículos 28 até ao 35. Números 22, 28 ao 35. Diz-nos: Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas no meu caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Balaão, que se dizia profeta de Deus, estava completamente cego. Para além dele nem sequer ter visto o anjo do Senhor, ele estava a falar com uma jumenta e nem percebeu o que estava a fazer. Ele tratou mal o pobre animal e ele afinal só estava vivo porque a jumenta parou. E é isto que acontece quando nós muitas vezes permitimos que outras coisas ocupem o lugar de Deus na nossa vida. Nós ficamos teimosos, queremos fazer a nossa vontade, não damos ouvidos a quem nos tenta alertar e vamos nos afastando cada vez mais de Deus e dos planos que Ele tem para as nossas vidas. E o mais triste nisto tudo é que Balaão dizia ser servo de Deus e obediente à sua vontade. Mas afinal, Balaão só era obediente à sua própria vontade, não à vontade de Deus. E o resto da história ainda piora, porque Balaão foi então ao encontro de Balaque e como Deus não permitiu que ele falasse aquilo que quisesse, ele não conseguiu amaldiçoar os israelitas e ainda os abençoou. O que é que aconteceu? O rei mandou-o embora de mãos a abanar. E nesse momento Balaão percebeu que tanto tinha desagradado a Deus como ao rei. E quando ele voltou para a sua terra, da missão que ele próprio tinha desejado, ele deixou Deus de lado de vez. Ele não quis mais saber de Deus. E foi quando a cobiça prevaleceu no seu coração. Balaão sabia que o povo de Israel só poderia continuar a prosperar se se mantivesse ligado a Deus. Então, ele maquinou um plano para levar o povo de Israel a pecar e então voltou a Moabe para contar esse plano ao rei. E eles tiveram sucesso. O povo de Israel pecou e perdeu algumas batalhas. Mas o povo voltou-se para Deus e, ironia das ironias, Balaão acabou por morrer numa batalha entre o povo de Israel e os medianitas. Se nós olharmos para a vida de Balaão, ele tinha tudo para não se voltar contra Deus. Ele conhecia a Deus, falava diretamente com os anjos do Senhor, ele viu Deus a agir claramente por diversas vezes, só que a pequena falta que nós lemos há bocadinho, que ele deixou e que acariciou, acabou por fazer com que ele ficasse completamente cego e voltasse as costas a Deus. Balaão quis fazer do serviço que prestava a Deus um meio para obter riquezas e honras mundanas e acabou por preferir essas riquezas e honras
em vez dos privilégios que Deus tinha para lhe oferecer. Balaão podia a qualquer altura ter-se arrependido, ter pedido perdão a Deus, ter pedido ajuda para combater o pecado que ele tinha, mas ele nunca o fez. Nós também estamos diariamente sujeitos a tentações, mas cair nelas é escolha nossa. Uma coisa é certa, como nós lemos há bocado da integridade estrita, Deus chamou-nos para sermos o seu povo escolhido. Isso requer que nós sejamos pessoas diferentes, pessoas que se deixaram modificar por Cristo. Agora, claro, isso só vai acontecer quando Ele for o suficiente para nós, porque aí sim nós vamos permitir que Ele nos molde. Mas a Bíblia fala-nos de outros exemplos que se destacam pela positiva. E agora vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 4 a 11. 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 4 a 11. Diz-nos: No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela não chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana é a personagem sobre a qual nós vamos falar agora. Ela era uma mulher de fé, ela era temente a Deus, era meiga, era humilde e o seu marido amava e também era um homem temente a Deus. Só que Ana não conseguia ter filhos. E naquela época era uma prática comum, quando a esposa era estéril, o homem arranjava uma segunda mulher para então conseguir ter descendentes e perpetuar o seu nome. Mas embora fosse uma prática comum, não era uma prática aprovada por Deus e demonstrava falta de fé. E quando Elcana casou-se com Penina, ele realmente teve muitos filhos e filhas, só que a paz naquele lar terminou. Penina era o oposto de Ana. Penina era mesquinha, era extremamente ciumenta e estava sempre a incomodar Ana por ela não ter filhos. E fazia-o em qualquer altura. Inclusive nesta passagem que nós acabámos de ler, a Penina estava a incomodá-la no templo. Eles estavam ali para adorar a Deus e Penina estava ali a tentar irritar Ana. Porque nestas ocasiões o ciúme de Penina era ainda maior. Porque é que Elcana fazia? Elcana dava uma porção dupla a Ana, que era o mesmo que lhe dizer que ela para ele tinha o mesmo valor, tendo filhos ou não. Ele amava. E então Penina, nestas alturas, muito mais enciumada, tentava humilhar mais Ana e dizia-lhe que ela não tinha filhos porque ela desagradava a Deus. E Ana aguentava todas estas provocações em silêncio, ano após ano, até que ela não aguentou mais e demonstrou a sua mágoa, chorando, como nós acabámos de ler. Só que, ao contrário das outras duas personagens que nós vimos, Ana sabia que nenhum ser humano podia aliviar a sua tristeza ou podia resolver o seu problema. Apenas Deus é que o podia fazer. E foi aí que Ana entregou o seu fardo a Deus na oração que fez no templo. Ela orou com tremenda fé, completamente entregue a Deus, sem pensar o que é que os outros iriam falar acerca dela. Ela entregou-se a Deus, ela chorou, orou em silêncio. E ela pediu por um filho e fez uma promessa
de que se esse filho viesse, então ela dedicaria-o ao Senhor. Mas a sua angústia era tanta que Eli, que era o sacerdote naquela época e que também já não estava acostumado a ver cenas de adoração, achou que ela estava bêbada e repreendeu-a. Mas Ana explicou-lhe que estava apenas ali a derramar o seu coração a Deus e Eli acabou por mandá-la embora, abençoando-a. Como nós sabemos, Deus respondeu à oração de Ana e deu-lhe um filho. Como é que se chama o filho de Ana? Era só para ver se vocês não estavam a acompanhar. Exatamente, Samuel. Samuel significa pedido a Deus. E Ana também não se esqueceu daquilo que ela tinha prometido. Durante os primeiros 3 anos de vida de Samuel, Ana procurou ensinar-lhe tudo o que podia acerca de Deus. Ensinou-o a distinguir entre o bem e o mal e também aproveitava tudo o que a rodeava para levar os pensamentos daquele pequenino ao seu Criador. E quando chegou a altura de Ana entregar o seu filho, ela subiu a Siló, juntamente com o seu marido, fizeram as suas ofertas ao Senhor e entregaram o menino a Eli. E vamos ver o que é que ela disse a Eli. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Samuel, ainda no capítulo 1, mas agora vamos ver os versículos 27 e 28. Ana diz: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Depois em 1 Samuel 2 nós temos um cântico de gratidão de Ana. Ana amava o seu filho, mas quando ela o foi entregar a Eli, que era o sacerdote, ela não o fez com tristeza. Ela não estava triste porque ia deixar o seu filho e não o ia ver com a frequência que ela desejava, e ele era pequenino. Mas não, ela estava grata a Deus. Ela estava feliz pela bênção que Deus lhe tinha concedido. E todos os dias, Ana, mesmo distante do seu filho, ela orava por ele. Todos os anos preparava-lhe uma túnica para lhe levar. E o Espírito de Profecia diz-nos que cada fibra da pequena veste era tecida com uma oração, para que ele fosse puro, nobre e verdadeiro. Ela não pedia para o filho grandezas mundanas, mas ela rogava fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza a que o céu dá valor, que honrasse a Deus e abençoasse a seus semelhantes. Esta era a oração de Ana. E Samuel, como sabemos, ele mostrou ser muito diferente dos filhos de Eli. Os esforços de Ana, desde que ele era pequenino, a ensinar-lhe tudo o que podia, tiveram uma grande influência no caráter de Samuel. Nós muitas vezes podemos achar que eles são só pequeninos e que não percebem nada, mas os nossos pequeninos são esponjas. Eles estão a aprender tudo, e principalmente com o nosso exemplo. Eli, por sua vez, mesmo sendo sacerdote, ele sempre condescendeu muito com os seus filhos. E os seus filhos eram más influências para todo o povo. E Samuel cresceu com eles. Mas Samuel escolheu e esforçava-se sempre para se tornar naquilo que ele sabia que Deus queria que ele fosse. E que contraste existe também entre Ana e a mulher de Ló, que nós vimos há bocadinho. Para Ana, Deus era o suficiente. Ela sabia que apenas Deus poderia responder e aliviar a angústia que ela sentia no seu coração. E o seu exemplo de fidelidade afetou a sua descendência. Já o oposto aconteceu com a mulher de Ló, como nós vimos. Mas há só mais uma personagem que eu queria que nós refletíssemos esta manhã. E essa personagem é Jó. Vamos então até Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó 1:1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó não fazia parte sequer do povo de Israel, ele habitava no Oriente. Mas ele foi considerado por Deus um dos homens mais tementes. Ora, vejamos o que nos diz no versículo 8 de Jó 1. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Era tão bom que Deus pudesse dizer isto acerca de cada um de nós, se em vez de Jó estivesse cada um dos nossos nomes. Não havia na terra ninguém semelhante a Jó, e Satanás queria provar a sua teoria de que era impossível obedecer e amar a Deus de todo o coração. E então ele quis testar a fé de Jó, porque ele acreditava que era óbvio que Jó temia a Deus porque ele tinha tudo, não lhe faltava nada. E então Deus deu autorização a Satanás para testar a fé de Jó com a condição de que ele não lhe podia tocar na sua vida. A Bíblia diz-nos que Jó era riquíssimo. Diz-nos até que ele era o maior de todos os do Oriente. Ele tinha uma bonita família, tinha 10 filhos pelos quais oferecia holocaustos com medo que eles tivessem feito alguma coisa que desagradasse a Deus. Tinha amigos, muitos servos, nada tinha falta e sabia bem o que era ter fartura. Só que, como nós sabemos, de um momento para o outro, o que aconteceu? Jó perdeu tudo, inclusive os seus 10 filhos. Mas vamos ver qual foi a resposta de Jó quando soube que até os seus 10 filhos ele tinha perdido. Vejamos Jó 1, versículos 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e revoltou-se. O que é que diz? Adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Que fé! Jó perdeu tudo e as suas primeiras ações e palavras são de adoração. Jó não questionou Deus, Jó não lhe perguntou porquê eu até faço tudo certinho. Jó não fez nada disso. Jó adorou. E expressou uma das mais bonitas declarações de fé que estão na Bíblia. Ele disse: O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos de nós, na mesma situação, teríamos esta fé e esta coragem? Para nós hoje até é fácil. Conhecemos os bastidores da história de Jó, sabemos como é que a história acaba, sabemos o motivo pelo qual lhe aconteceu tudo, mas Jó não tinha a mais pequenina ideia do que é que se estava a passar. Jó sabia que de um momento para o outro tinha perdido tudo e era a única informação que ele tinha. E ele deve-lhe ter doído, não é? Ele não só pelos bens materiais, mas principalmente pelos 10 filhos que ele perdeu de uma só vez. Só que Satanás, como ainda não estava contente, ele então atacou-o com uma doença pelo corpo todo. A Bíblia diz-nos que Jó usava cacos de louça para raspar as suas feridas. E foi aí que a sua esposa então disse: olha, amaldiçoa a Deus e morre porque este sofrimento não pode continuar. Mas mais uma vez, Jó deu uma resposta cheia de fé. Agora no capítulo 2 de Jó, versículo 10, diz-nos: Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. E como se não bastasse tudo o que Jó estava a passar, ainda lhe apareceram uns amigos que, apesar de verem a grande dor que Jó tinha, eles, quando resolveram falar, mais valia nunca o terem feito. Porque a única coisa que eles disseram foram palavras de acusação e de desânimo. Mas no fim nós vemos que Jó ainda orou por estes amigos e tudo o que tinha perdido foi-lhe restituído em dobro. A sua fé não estremeceu nem um bocadinho. Jó soube o que era ter tudo, Jó soube o que era perder tudo. E como vimos, as suas perdas não foram apenas meios materiais, ele perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, mas, no entanto, apenas Deus era o suficiente para ele. Por isso é que a sua fé não estremeceu, quer na fartura, quer na desgraça. A sua fé não estava dependente de acontecimentos externos. E tal como para Jó, para Ana,
para os primeiros discípulos, Paulo, como nós também temos estudado na escola sabatina, para os primeiros cristãos, para os mártires, para os heróis da fé em Hebreus 11. Jesus era o suficiente para eles. E em Obreiros Evangélicos, página 18, nós podemos ler o seguinte: os servos de Deus não recebem honra do mundo, nem são reconhecidos por ele. Estevão foi apedrejado por pregar Cristo e este crucificado. Paulo foi preso, espancado, apedrejado e, por fim, condenado à morte por ser um fiel mensageiro de Deus aos gentios. O apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. Estes exemplos de firmeza humana na força do poder divino, porque lá está, a força não era deles, eles só fizeram isto tudo porque Deus estava com eles, são para o mundo de fidelidade das promessas de Deus, da sua permanente presença e mantenedora graça. Os heróis da fé de Deus são herdeiros de uma herança de maior valor do que qualquer riqueza terrestre. Uma herança que satisfará os anelos da alma. Podem ser desconhecidos e não reconhecidos pelo mundo, mas, nos registros do céu, eles estão inscritos como cidadãos celestiais e possuirão exaltada grandeza, peso eterno de glória. A fé destes homens e mulheres não estava baseada naquilo que eles tinham ou o que não tinham. Eles não almejavam aquilo que os olhos veem. Eles apenas almejavam estar com Cristo nas mansões celestiais e passar a eternidade com aquele que neste mundo nunca os abandonou e que sempre lhes deu paz e o conforto que eles precisavam. Eles tinham um relacionamento pessoal com Cristo. Eles tinham uma fé que se mostrava na prática. Não eram como Balaão, que se dizia ser um profeta de Deus, mas que nas suas ações mostrava qual era o verdadeiro Deus que ele servia. E nós hoje? O que é que nós estamos a desejar hoje? Será que nós temos consciência dos tempos que estamos a viver? Porque se Cristo não for o suficiente para nós hoje nas nossas provações diárias, como é que Ele vai ser o suficiente para nós quando começarem as perseguições? Quando o decreto dominical sair? Que escolhas estamos nós a fazer diariamente para nos aproximarmos mais de Cristo? Para nos prepararmos para a sua breve volta? O que é mais importante para nós? E eu queria terminar o culto desta manhã com a mensagem de Mateus 6:33, que é um versículo conhecido por todos vós, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus é suficiente. Nós só precisamos de confiar nele, de fazer com que ele seja o nosso tudo, o nosso ingrediente-chave, como nós vimos no primeiro milagre de Jesus, que não foi necessário as uvas, porque ele era o suficiente. Nós só precisamos que Jesus seja a nossa vida. Porque se Deus não for tudo, nada será suficiente. Bom sábado.